Obrigado, Jane. Então, vamos continuar com a apresentação. Como foi falado anteriormente, o objetivo é descrever o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento óptico de caracteres, que a gente chama de OCR, né? Focado especificamente nas fontes de símbolos, ou, tecnicamente falando, visografemas, da escrita brasileira de sinais, o ELIS. Então, o desafio central do projeto não é apenas classificar esses símbolos, os visografemas, individualmente, mas a ideia é segmentar e reconhecer sequências de formas de maneira correta. Então, a maior complexidade que a gente se deparou é com a existência de visografemas compostos, como esse daqui. A gente percebe que existem três componentes em um único visografema. Né? Então, nossa metodologia iniciou com a análise da fonte em TTF para visualizar e identificar o que é chamado aqui nessa área de tipologia ou tipografia, né? Chamado de glifos. Tá? Então, a ideia foi realizar análise de cada glifo e, em seguida, gerar o nosso próprio dataset de imagens. Tá? Então, renderizamos cada glifo em um canvas de 64 por 64 pixels, com fundo branco, para garantir que o modelo aprendesse, né, a lidar com variações. Então, aplicamos um conjunto bem robusto de aumento de dados, usando uma biblioteca apropriada. E aí foi incluído muitas transformações, como rotação, escala, né, chia também. E, além disso, a gente aplicou o ruído gaussiano, variações de brilho. E aí, com isso, conseguimos gerar um dataset sintético, cerca de 146 mil glifos. Depois, dividimos o dataset em 70% para treino, 15% para validação e 15% para testes. Tá? Utilizamos para fins de teste final a identificação dessa sequência de visografemas, né, que significa o sinal rosa em libras. No caso aí, rosa no sentido de cor, certo? Não no sentido de planta. Então, com os dados prontos, nós passamos a realizar o treinamento do modelo. A arquitetura escolhida foi uma rede neural convolucional clássica. Tá? Então, mostrando um pouco do código, o trecho específico que está disponível para acesso, né, é esse daqui. Então, nós utilizamos uma CNN clássica. Ele é composto por três blocos de convolução, 2D, tá? Seguido pelo masculino, e aí responsável pela extração das características da imagem, né? Seguido aí com a redução da dimensionalidade. Bom, depois já na etapa de classificação, utilizamos camadas densas, um dropout aqui de 50%. O objetivo é evitar o overfitting. Tá? O modelo foi compilado com o otimizador Ada, utilizando entropia cruzada, categórica esparsa, tá? Que aí ela é bem mais adequada para classificações multiclasse, né? Rótulos inteiros. Em relação aos resultados, a classificação de visografemas isolados resultou no alcance de saídas excelentes. O modelo alcançou uma acurácia em torno de 95,2%, como a gente pode ver nesse slide. Tá? Ao testar um grifo específico, nesse caso, o código 0044, código code, gerou uma confiança de 100%. Tá? E esse sinal significa configuração de ponto de articulação chamado bochecha, né? Que é de onde o sinal parte inicialmente, o sinal, no caso aqui em linhas. Então, isso aqui provou que o nosso classificador é muito eficaz. Portanto, a gente sabe que o sucesso de um sistema de OCR, ela não depende apenas do classificador, mas depende aí, fundamentalmente de uma etapa anterior à finalização do OCR, que chamamos de segmentação. Então, utilizando sistemas baseados em modelos de linguagem larga, né, foram sugeridos dois tipos, na verdade, três tipos de algoritmos. Tá? Uma segmentação por contorno, outra baseada em segmentação
compor o contorno também, só que voltado para agrupamento, e o outro utilizando detecção de objetos com iolo. E aí a gente decidiu realizar os dois primeiros, fazer os testes nos dois primeiros. Bom, falando sobre segmentação do contorno, para testar o OCR em nível de palavra inteira, né, de um sinal inteiro, geramos uma imagem com aquela sequência que eu mostrei anteriormente, né, a cor rosa. Né? Então, ele gerou uma sequência aqui em ASCII2 muito diferente do que a gente estava esperando inicialmente. Né? A nossa primeira abordagem de segmentação foi mais tradicional, usando detecção de contornos, usando a biblioteca OpenCV, e a pipeline é o seguinte: binarizar a imagem, encontrar todos os contornos, desenhar aqui uma caixa delimitadora, né? E enviar cada caixa recortada para o nosso classificador. Sem veja, né? Quando ele tiver resultado, ele falhou. Né? Ele trouxe para a gente aqui 4, 5, 6, 7, 8 objetos. Tá? Então, isso foi, o motivo foi uma super segmentação. Então, um sino, baseado ali inicialmente no sinal bochecha, né? Desculpa, o sinal bochecha não, ponto de articulação, bochecha, ele foi dividido aí em dois contornos separados e classificado de maneira correta. Os contornos que eu falo são esses daqui. E o mesmo ocorreu com outros glifos. Tá? Então, essa abordagem não respeitou a integridade dos isografones. Já na segmentação com agrupamento do contorno, ela foi utilizada como segunda estratégia. A ideia foi encontrar todos os contornos, mas antes de classificar, a ideia é agrupar com proximidade horizontal. Seguimos alguns parâmetros para fundir caixas que estão muito próximas, tratando dessa forma como um único símbolo. Então, essa lógica, inclusive, vimos que ela é inspirada em abordagem de OCR para línguas como o coreano. Foi muito importante, né, na nossa busca, na nossa pesquisa, inclusive também linguagem modular, né? Sugerimos a busca por informações relacionadas a técnicas de OCR parecidas com a língua coreana. Também possui caracteres compostos. Então, diante disso, o resultado melhorou de maneira muito significativa. Mais importante que o símbolo único 0044 falhava, foi agora corretamente agrupado, juntando seus dois componentes, e classificado com 100% de confiança. Embora a sequência final, né, não esteja perfeita, dá para ver que ele tem um caractere a mais aqui, né, indica que precisa de ajuste fino, e que outros símbolos também são compostos. Né? Essa técnica se mostrou muito superior, né, ao preservar a estrutura dos símbolos da fonte ELISA. Coube também inserir um front-end, tá? Para deixar a experiência mais amigável. A ideia é fazer um upload do conjunto de caracteres teste, realizar o CR, trazer o resultado e, como saída, dá um zoom aqui, ele traz o código ASCII2 correspondente ao isografema, o código Unicode e o grupo relacionado à parametrização do sinal. Tá? Então, por exemplo, esse traço aqui horizontal, dentro do grupo de configuração de dedos, né, ele mostra que o polegar ele deve estar numa posição horizontal, e os demais dedos estendidos e unidos. Né? Então, depois, a configuração da palma ela fica voltada para a medial do corpo humano. O terceiro visografema diz que esse sinal feito com a mão, ele inicia com ponto de articulação na bochecha. Né? Esse aqui, como eu falei, foi identificado de maneira errada. Então, a gente pula, é necessário fazer um ajuste fino. E aqui o sinal de movimento, que é girar o antebraço, certo? Seguido aí por repetição desse movimento. Tá? Então, este é o nosso trabalho. Inclusive, uma observação final, eu acho muito importante, é que como essa API ela está praticamente pronta, né, para ser reutilizada por outras pessoas, a saída relacionada à identificação de parâmetro de um sinal em libras, a exemplo da configuração de mãos, da configuração da palma, do ponto de articulação e do movimento de um sinal, é feito dessa forma, ela pode ser utilizada como entrada para renderização dinâmica de um sinal feito por um avatar, né? Evitando aí, de certa forma, utilizar o rastreamento de movimento com utilização de seres humanos.
né? A gente sabe que existem alguns desafios, principalmente vinculado à sua ação, né, do movimento de um sinal, mas eu creio que utilizando as ferramentas corretas, né, a exemplo do Real Engine, sim, que existe aí, inclusive bibliotecas para delimitação, desdobramento de articulações, né, em mão e braço, de um avatar que é muito realista, inclusive, utilizado em jogos profissionais. Né. Eu acho que seria um bom ponto aí de pesquisa para poder esse processo objetivo, que é dar os parâmetros complexos, já está tudo dentro de um banco de dados, né? Existe dificuldade em extração das configurações de um sinal e seus parâmetros. A ideia agora seria jogar aqui embaixo um vídeo gerado com um sinal completo utilizando esses parâmetros. Né? Então, essa é a ideia que eu esqueci aqui de mencionar na possibilidade de trabalhos futuros. O resultado final ele foi bastante satisfatório. Demonstrou que, embora a classificação de glifos isolados atinja alta acurácia, o verdadeiro desafio do OCE está ali na segmentação de seus símbolos compostos. Então, a segmentação de contornos simples ela falha, mas utilizando aquela técnica de agrupamento com proximidade horizontal foi uma solução altamente viável e bem promissora. Né? A ideia é que em trabalhos futuros seria refinar essas heurísticas de agrupamento, talvez incluir aí uma fusão vertical, sabe, também implementando uma camada de processamento, né, baseada aí em UNESCO, um modelo de linguagem específico para o ELIS. Possa corrigir esses erros de segmentação restantes e validar essas sequências reconhecidas. Né? A gente não colocou aqui as referências técnicas da área de Deep Learning, porque são aquelas clássicas, mas trouxemos aqui, pelo menos nesses slides, as referências que nós utilizamos dentro da área de letras, né? Fazendo a escrita de sinais em inglês. Então, era isso. E nós, enquanto equipe, agradecemos a atenção. Então, a consulta completa ao código, ela pode, ela é acessível publicamente, né? Através desse repositório do GitHub, com algumas informações adicionadas para quem deseja testar, né? Incluímos aqui também uma citação em formato de biblioteca, né? Que possa ser utilizado por outros autores.